Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 85. Tatsuya vs Ener. 2. Esse poder. A plateia ficou sem palavras, especialmente os vampiros mais jovens. Como ele conseguiu essa forma apesar de ser tão jovem? É impossível. Alguns eram incrédulos. Oh! Isso é o que eu queria ver. Agora é interessante. Os vampiros mais entediados não se importavam, eles só queriam se divertir. Ei garoto, loiro, me mostre algo interessante também. Os 2 lutadores ignoraram as vozes dos vampiros da plateia e focaram sua atenção um no outro. Pai. Zei falou em uma voz neutra, mas que continha uma sensação de advertência. Eu sei. Está tudo bem. Não é como se fosse raro para os filhos de contagens de vampiros tomarem essa forma. Niklaus não parecia preocupado. Jessica olhou atentamente para a arena. Embora este fosse um poder que ela ainda não tinha entendido, ela esperava que ao ver seu irmão fazer isso, ela pudesse entender alguma coisa. Lady Victoria. Hecate parecia preocupada. Tudo bem. Meu filho pode ganhar, mas... Depois de ver a forma do oponente de seu filho, ela pensou, esses malditos gênios, quantos anos ele tem? Apenas 105. E mesmo sendo tão jovem, ele pode assumir essa forma. Ela estava realmente começando a ficar preocupada com seu filho. Mesmo que seu filho seja um gênio completo, ele ainda não lançou essa transformação. Ela sabe que é tolice deixá-lo lutar sem usar todos os seus poderes. Mas apesar de saber disso, ela ainda é mãe, quer o melhor para o filho e não quer envolvê-lo nos esquemas do clã Fulger. Hecate. Se as coisas ficarem ruins, mande uma mensagem para ele dizendo para ele usar todos os seus poderes. E quanto ao clã Fulger? Eu vou lidar com esses bastardos mais tarde, mas primeiro, devemos ganhar este jogo. Mas apesar de ser uma mãe que quer o melhor para seu filho, ela era uma mulher ambiciosa. Uma contradição de ambição, desejo e afeição de mãe. Entendo. Vou passar a mensagem se algo acontecer. Rachadura. Rachadura. Sons de vidro quebrando podem ser ouvidos. Parecia que a realidade estava quebrando. Esta realidade vai decair diante do meu poder. Ele ergueu as mãos, e seu poder parecia cobrir todo o espaço ao seu redor. No momento em que ele levantou a mão, o mundo a seu redor começou a apodrecer e, lentamente, a ilusão desapareceu e mostrou o Tatsuya, que tinha uma expressão de surpresa em seu rosto frio. Ener quebrou o poder de Tatsuya com pura força bruta. E pensar que você superou meu poder com pura força. E também tem essa transformação. Você chama isso de forma de conde vampiro. Você está com medo agora. Não fique. Acabamos de começar. O sorriso de Ener cresceu. Errado. Não estou com medo. Acabei de perceber que ainda tenho muito o que melhorar. Isso é bom. Tatsuya se preparou. Eu vejo. Ener não se importou. As asas de poder de Ener pareciam crescer e, assim que ele se elevou no ar, ele abriu suas asas. Espinhos negros começaram a crescer dentro das asas, e logo uma chuva de espinhos voou em direção a Tatsuya. Usando um movimento de pé que seria a inveja de qualquer artista marcial, Tatsuya se esquivou de todos os espinhos. Ele parecia estar dançando no meio da arena e evitou todos os ataques com o menor esforço possível. Os espinhos que batiam na arena pareciam estar causando um efeito decadente, e o chão estava ficando instável. Mas para Tatsuya, não foi um incômodo. Ele apenas percebeu que não deveria deixar aqueles espinhos tocarem sua katana. O trabalho de pés dele é incrível. Eu quero essa técnica. Os olhos de Skatashi e Victor brilharam de curiosidade. Como 2 seres que estavam sempre querendo ficar mais fortes, ver uma nova técnica foi algo que os deixou muito interessados. Skatashi, isso parece uma arte marcial japonesa. Mas parece que quem inventou essa arte marcial a adaptou para o uso de vampiros. Como uma vampira de 2000 anos, ela já podia entender a técnica com apenas um olhar. E levou menos de 10 segundos para ele entender que essa técnica era inútil para ela. Afinal, ela tinha algo assim, e a técnica que Tatsuya usou foi criada especificamente para usuários de katana. Mas ela achou que não custava aprender, e, por causa disso, ela apenas assistiu o menino lutar. Ao fazer isso, ela poderia aprender mais rápido, pois, como mestre de todas as artes marciais, era algo simples para ela fazer. Interessante. É muito parecida com a técnica que eu uso, mas é mais refinada. Lakusa estava interessado na luta agora. A forma de contagem de vampiros e o trabalho de pés de Tatsuya chamaram sua atenção.
Sasa teve a mesma sensação que Lacus, mas ela não queria velocidade, ela queria aquela calma que aquele homem tem, mesmo estando em perigo. Suas emoções nunca foram alteradas. Ela queria isso, e esse pensamento foi compartilhado por Violette. Ela sabe que uma de suas fraquezas é perder o controle de suas emoções com muita facilidade. TSK. Vendo que não estava fazendo nenhum progresso, Einer decidiu mudar sua estratégia. Casulo. Ele sussurrou em voz baixa. Logo vários espinhos pretos saíram debaixo da arena e formaram um casulo preto. Ei! Eu não consigo ver a luta desse jeito. O público reclamou. Sim. Sim. Faça alguma coisa. Estava começando a ficar interessante. Seu filho da puta. Não se preocupe. O árbitro agiu rapidamente, então usou um dispositivo mágico de observação, e logo sua luta pôde ser vista através do holograma gigante que flutuava acima da arena. Usando o casulo como meio de usar seus poderes, Einer estava jogando vários espinhos em Tatsuya. Uma tática avassaladora simples. Isso está ficando complicado. Tatsuya sussurrou enquanto desviava dos espinhos negros. Então, percebendo que ele estava sendo encurralado a cada minuto que passava, eu não tenho escolha. Ele decidiu fazer alguma coisa. Seus olhos começaram a brilhar vermelho sangue, e energia dourada começou a brilhar em sua katana. Desculpe, mãe. Eu vou ser rebelde hoje. De repente ele parou de se mover e assumiu uma postura de Aijutsu. Te peguei. Einer gritou excitado. Ele finalmente ia matar aquela enguia escorregadia. Ele esqueceu completamente que não deveria matar oponentes. Ryujin. Tatsuya sussurrou em voz baixa quando uma pressão colossal começou a sair de seu corpo, e essa pressão esmagou todos os espinhos negros. Ele puxou a katana de sua bainha, e todos podiam ver apenas o rastro da katana atacando o ar. Akainu Sora. Roar. A imagem de um dragão oriental com olhos azuis e escamas douradas que pareciam estar cobertas de raios parecia sair da espada de Tatsuya e voou em direção a Einer. O que? Einer fugiu rapidamente do ataque de Tatsuya. Ele não era tolo o suficiente para tentar se defender daquele ataque. O dragão destruiu o casulo facilmente e continuou a voar em direção aos seus escuros de Nightingale. Aquilo é. Sasa se levantou de seu trono e olhou para o dragão em estado de choque. Ele tem o poder do meu clã. Um momento de silêncio desceu por toda a arena. Oh! Desta vez todos ficaram impressionados. Isso foi incrível, menino loiro. Incrível. Faça isso novamente. A plateia parecia crianças animadas agora. Tatsuya. Talvez seja melhor assim, Hecate falou para Victoria. Não é com isso que estou surpreso. Oh, ele desobedeceu você, hein? Sim, ele sempre foi um menino obediente. Victoria não estava com raiva. Ela estava apenas surpresa que Tatsuya desobedeceu. Einer continuou observando o dragão até que ele desapareceu completamente. Então, ele olhou para Tatsuya, seus olhos brilhando por alguns segundos. Depois disso, ele desceu dos céus, tirou sua transformação e criou um rapier com seus poderes. Ele posiciona a rapier na frente dele e assume uma postura de luta. Oh! Tatsuya estava curioso. Estou apenas desperdiçando energia inutilmente. Você é muito rápido, e meus poderes não vão te atingir. Ele parecia completamente diferente. Até sua voz ficou mais séria. Esta é a tática mais eficiente. Ele entendeu que não poderia superar Tatsuya com poder bruto, e ele também só poderia assumir essa forma por alguns minutos antes de ficar completamente exausto. Ele não queria arriscar perder por causa disso. Eu me pergunto se isso é uma boa ideia. Como você vai me bater se você não me entende? Tatsuya exibiu um pequeno sorriso. Você está errado. Einer desapareceu e se moveu na frente de Tatsuya. Logo as duas lâminas colidem no meio da arena. Tatsuya tentou usar seus poderes para enganar o oponente, criou uma miragem de si mesmo e depois recuou. Mas ele ficou surpreso quando Einer ignorou sua miragem e correu em direção a ele. Novamente as duas lâminas colidem. Agora eu entendo você. Ele exibiu um pequeno sorriso neutro. Tatsuya exibiu um leve sorriso. Eu me pergunto sobre isso. Logo os dois colidem novamente e começam a lutar. Rachadura. Rachadura. Sons de gelo quebrado podem ser ouvidos. Todos olham para Victoria e vêm apertando o braço do trono de gelo como se estivesse segurando para não pular na arena e lutar. Uma pressão assustadora começou a deixar o corpo de Victor, e seu sorriso só cresceu e cresceu. Mas, desta vez,
A pressão parecia mais aterrorizante e parecia estar afetando tudo ao redor. Alguns lugares na sala pareciam ser quentes como o deserto. Alguns lugares pareciam ser frios como o Polo Norte. Alguns lugares, na sala estavam fazendo pequenos sons de eletricidade crepitando. Eleanor, Siena, Lacus e Pepper rapidamente saíram da parte que estava muito quente e foram para a parte que estava fria. Scatasha abriu um pequeno sorriso. Ela entendeu completamente como Victor estava se sentindo. Vê Victor. Pare. Pepper tentou falar com Victor, mas não conseguiu. Ela rapidamente fugiu atrás de sua irmã. Ela sabia que o lugar perto das esposas de Victor era o mais seguro. Monstro. Eleanor e Elizabeth falaram ao mesmo tempo quando perceberam que isso estava sendo causado por Victor. Elizabeth foi a mais chocada. Aquele homem tem os poderes dos 3 clãs mais fortes. O que diabos está acontecendo? Ela sentiu que precisava descobrir o que estava acontecendo. Como princesa, ela começou a pensar que os 3 clãs se uniram e decidiram criar um monstro, e o resultado disso é Victor. Ah! Victor soltou o ar de seus pulmões, o ar parecia estar muito quente, e mantendo o sorriso, ele começou a rir loucamente. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 86. Como não ficar excitado? Um oponente forte, estava na minha frente. Eu quero lutar. Foda-se essas políticas, foda-se tudo. Eu quero lutar, e conheço alguém que pode me dar essa oportunidade, alguém que não se importa com as consequências de quebrar o jogo de 2 famílias grandes. Finalmente, Victor não conseguiu conter seu desejo por mais tempo. Scatasha Scarlet. A voz de Victor ressoou por toda a sala VIP. Os guardas da princesa e a própria princesa ficaram surpresos quando Victor o chamou Scatasha. Eles esperavam que aquela mulher ficasse com raiva. Eu sei. Eu sabia que isso iria acontecer, então preparei tudo. Espere por mim aqui. Ela sorriu enquanto se levantava de seu trono de gelo. Ela não fez nada. Que porra. Eles estavam pirando. Suspirar. Enquanto caminhava em direção à saída da sala VIP, ela suspirou. O que eu não faço pelos meus discípulos estúpidos? Ela parecia bem cansada. Isso é o que parecia se você ignorasse o grande sorriso no rosto dela. Ela parecia estar gostando de toda a situação. Os guardas, percebendo que aquele monstro estava andando em direção a eles, rapidamente se afastaram da porta. Luna. Scatasha falou. Sim. Venha comigo. Sim. O que aconteceu? Eles têm algum tipo de telepatia? Elizabeth perguntou honestamente quando Scatasha deixou a sala VIP. Provavelmente, respondeu Lacus. Conhecendo minha mãe, ela deve estar planejando algo. Siena continuou, visivelmente chateada. Violette, Ruby e Saz estavam fazendo beicinho irritadas. Elas não gostaram. Parece que Scatasha entendia Victor mais do que eles. A mais afetada por isso foi Violette. Ela estava prestes a surtar. Eu não deveria deixar Scatasha treinar, minha querida. Eu deveria ter pedido a guerra. Seus pensamentos estavam correndo soltos. Sentindo as emoções turbulentas de suas esposas, o desejo de batalha de Victor se acalmou um pouco, e ele disse, calma, meninas. Eu estou bem. E não pense em bobagens. Ruby, Violette e Saz olharam para Victor. Meu desejo é simples. Os olhos de Victor brilharam, intensamente. Quero lutar. Durante 6 meses, fui espancado pela minha mestra, e ela disse que melhorei. Quero saber. Preciso saber o quanto melhorei. Lutar contra minha mestra não é suficiente, ela é muito forte. Os 3 falaram ao mesmo tempo. 2 possíveis oponentes fortes estão na minha frente. Como não ficar excitado? Como posso conter meu desejo? É impossível. Sempre fui honesto comigo mesmo. E agora que sou um vampiro, esse desejo ficou mais forte. Agora que eu sou um vampiro, hein? Elizabeth ergueu uma sobrancelha. Ela entendeu o que aquela frase implicava. Entendo. Ruby assentiu. Ela finalmente entendeu os pensamentos de Victor. Espere. Não é o mesmo processo de pensamento da minha mãe. Violette coloca o dedo no rosto. Querida só quer se divertir. Você quer lutar com eles agora. E o jogo? Sazia perguntou curiosa. Não é possível que ele queira lutar com os 2 agora, certo? Provavelmente, ele estava falando sobre lutar com eles mais tarde. Embora Saz achasse isso muito improvável. Eu não sei, e eu não me importo.
Victor foi honesto. Ele só se importaria com algo se estivesse relacionado com suas esposas. E ele sabe que esse jogo não tem nada a ver com Sasa. Essa mulher pode ser a tia de Sasa, mas ela é uma tia distante ou uma tia com quem Sasa não tem muito contato. Logo ele olhou de volta para a arena e viu um árbitro no meio da arena. Parecia que algo havia acontecido, e ele não havia anotado. Vou confiar este assunto a Skatashi. Meu mestre deve estar planejando alguma coisa, e sei que não vai me afetar negativamente. Victor falou honestamente. Ele sabe que Skatashi só iria jogá-lo aos leões na tentativa de fazer ele mais forte, e ele não se importava com essa atitude. Na verdade, ele gostou mesmo. Todos ficaram em silêncio e surpresos com quanta confiança Victor tinha em seu mestre. Senhoras e senhores, peço desculpas, mas este jogo ficará parado por alguns minutos. O árbitro falou de repente. A plateia se sentiu como uma criança que acabou de ter seu doce favorito roubado. Ei! Alguém da plateia reclamou, mas o árbitro apenas olhou para aquele indivíduo e disse, seja paciente. Sua voz fria enviou arrepios na espinha do vampiro. Ele se sentou. Porque o jogo foi interrompido. Victoria não sabia o que estava acontecendo. Toc toc. Lady Victoria. Rider, por favor, venha para a sala de administração. Victoria ouviu a voz do trabalhador da arena. Victoria olhou para a porta. O que está acontecendo? Um novo clã se juntou à aposta. O funcionário falou. Mas isso não é contra as regras. Nós sabemos disso, mas não podemos ignorar a pessoa que fez o pedido. É simplesmente impossível. Sentindo um pouco de medo na voz da funcionária, Victoria ficou curiosa. Posso pelo menos saber quem é o clã que se envolveu? Clã Scarlet. Hein? Condessa Skatashi Scarlet. Victoria engoliu sua saliva. O que aquele monstro queria com ela? Ela era apenas uma mulher indefesa. Sim. Porra. Uma cena um pouco semelhante estava ocorrendo ao lado do clã Ulseman. Toc toc. Entre. A voz fria de Niklaus foi ouvida pelo funcionário. O funcionário entra e imediatamente começa a falar. O conde Niklaus Ulseman, um novo clã, decidiu jogar o jogo. Por favor, vá para a sala de administração. Niklaus assentiu friamente. Ele sabia que isso era contra as regras, então sua curiosidade foi aguçada. Posso saber quem é o novo apostador? Ele perguntou enquanto caminhava em direção à saída da sala VIP. Condessa Skatashi Scarlet. Ele parou de andar de repente. Uma pequena pitada de surpresa apareceu em seu rosto, mas logo desapareceu como se não existisse. Ok. Espere aqui. Sim, pai, Jessica falou. Zay assentiu. Victoria e Niklaus se encontram na porta da sala de administração. Os dois se olharam em silêncio por algum tempo. O mais velho primeiro, Niklaus falou com um gesto cavalheiresco. Uma veia saltou na cabeça de Victoria. Ela abriu um sorriso neutro e disse, por que você não vai primeiro? Afinal, você é alguém de alto status. Isso é verdade. Ele assentiu, então abriu a porta. Quando Niklaus abriu a porta, eles viram uma mulher com longos cabelos ruivos ao lado de um velho. Eles pareciam estar conversando amigavelmente. O sorriso de Skatashi cresceu. Você chegou. Bom. Entre. Os dois estavam se perguntando se poderiam recusar essa oferta, mas lembrando que estava em jogo, eles entraram. Sentaram-se em lados opostos e, ao se sentarem, ouviram a voz de Skatashi. Não quero perder muito tempo com conversas inúteis. Então minha proposta é simples. Quero que meu discípulo lute com seus dois herdeiros. Minha aposta é simples. Quem derrotar meu discípulo, eu apoiarei 100% de qualquer objetivo que você tenha. Os olhos de Victoria e Niklaus pareciam brilhar. Com o mesmo sorriso no rosto, Skatashi continuou. Você quer tomar o trono do rei? Eu vou apoiá-lo. Você quer que eu ensine seus filhos? Eu vou fazer isso. Você quer destruir o mundo humano? Esse é um trabalho simples. Você quer uma guerra contra os lobos? Eu adoraria participar. O período do meu apoio é de 1 ano. Ela deu um sorriso frio. Que tal? É um bom negócio, certo? Sim, foi um ótimo negócio. Em troca de vencer a luta contra um vampiro que é discípulo dessa mulher, eles teriam o apoio total da vampira mais forte. Apenas por ter o nome de Skatashi em quaisquer planos que eles tivessem, esse plano teria mais peso do que o normal. Isso só mostra quanto peso o nome daquela mulher tem para todos os vampiros.
Mas eles sabem que não existe almoço grátis neste mundo. Se essa mulher confia tanto em seu discípulo, então ele deve ser muito forte. Mas era difícil saber, afinal, todos sabem que Scattash tem discípulos suficientes espalhados pelo mundo. E muitos deles não eram tão fortes que pudessem lutar contra 2 genos sozinhos. O que você quer se seu discípulo vencer? Nicolaus foi mais rápido que Victoria para falar. Para ele, isso era um bom negócio, e ele confiava em seu filho, considerando que seu filho tinha aquilo que nenhum vampiro tinha. Você não tem muito que seja útil para meu discípulo e para mim. Oh, que tal isso? Meu discípulo pode vir à sua casa a qualquer momento para usar seus herdeiros para treinamento, e ele pode aprender qualquer coisa que não seja um segredo para o seu clã. Esta era uma condição bastante estranha mesmo para os 2 vampiros. Explique-me com mais detalhes sobre sua aposta. Como empresária, Victoria queria ter certeza no que estava se metendo. Afinal, uma aposta com Scattash não deve ser simples, certo? Eu já não expliquei. Você é estúpido. Ela fez uma cara confusa. Uma vez estalou na cabeça de Victoria. Ela pensou que deveria estar sendo amaldiçoada por encontrar 2 pessoas que ela não podia ofender no mesmo dia. Logo, eles começaram a discutir sobre esse assunto. Victoria queria o título de conde. Nicolaus queria proteger seu título e também queria os recursos que só poderia obter de Victoria. Mas com a intervenção de Scattash, as coisas tiveram que mudar, e eles não tinham muitas opções neste assunto. Afinal, a aposta era boa demais. O apoio da vampira mais forte do mundo. 30 minutos depois, um anúncio foi ouvido. Um novo jogador entrou no jogo. Hein? Esta foi a reação de todos na arena. Eles sabem que é contra as regras. Logo a imagem de Victor apareceu na tela. Victor Walker, Neve, Fulger, Scarlet, discípulo de Scattash Scarlet. Idade, 21. O que? Todos os vampiros ficaram chocados. Que porra é Walker, Snow, Fulger, Scarlet? Qual é a relação dele com esses 3 clãs? Espere. Ele tem o mesmo sobrenome daquela mulher. Discípulo de Scattash. Outro. Ele é jovem. Um bebê. Ele tem o mesmo nome daquela mulher, então são famílias. É por isso que ele é discípulo dela. O público estava enlouquecendo com muitas perguntas, mas uma coisa era certa, eles estavam curiosos agora. Dedê querida. Violeta gagueja. Marido. Sasa não podia acreditar no que estava vendo. Ela fez isso. Ruby parecia muito cansada. PFFFT. Victor estava rindo muito agora. Pai. Se divertindo, Opis falou. Scattash entra na sala VIP, ouvindo Victor rir. Ela mostrou um pequeno sorriso satisfeito. Vencedor. Victor para de rir e olha para Scattash. Vá se divertir, meu discípulo estúpido. Mas, lembre-se, não perca. Se você perder ou demonstrar uma luta patética para mim, prepare-se para o seu castigo. Seus olhos brilhavam vermelho sangue quando ela abriu um sorriso sensual. Desta vez, você passará 10 anos treinando comigo isoladamente. Scattash não permitiria um discípulo fraco. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 87 Victor vs Tatsuya Iener. Desta vez, você passará 10 anos treinando comigo isoladamente. Scattash não permitiria que um discípulo dela fosse fraco. As 3 esposas reagiram fortemente às palavras de Scattash. Espere, mãe. Disse Ruby. Você não pode fazer isso. Violette rosnou com raiva. Sim, Ellie acabou de sair do treinamento. Sasa concordou com Violette. Acho que isso seria uma recompensa para ele. Pimenta sussurrou. Lacus e Eleanor olharam para Pepper. O que? Pepper perguntou com uma cara inocente. Nada, respondeu Lacus. Scattash ignorou todos e continuou a olhar para Victor. Victor exibiu um pequeno sorriso enquanto se levantava do trono de gelo enquanto segurava Opis como uma princesa e colocava onde estava sentado. Conforme ele fazia esses movimentos, a sombra de Victor crescia, e logo Kaguya saiu de sua sombra. Percebendo que não poderia ficar na sombra de Victor durante o jogo, Kaguya saiu de sua sombra e caminhou em direção a Luna, Maria e Yuki. Opis virou o rosto em confusão. Victor tira os óculos e os coloca ao lado do trono de gelo. Ele olha nos olhos de Scattash e exibe um sorriso gentil. Obrigado, Scattash. Scattash sentiu uma sensação estranha em seu coração quando ouviu essas palavras.
Parecia quente e doce, mas não era ruim. Garota, eu volto em breve. Vou brincar um pouco, ele falou com uma voz brincalhona com um pequeno sorriso sádico no rosto. Parecia uma criança que ia sair de casa para brincar com os amigos da escola. Embora o sorriso que ele tinha naquele momento não era o sorriso de alguém que iria brincar com os amigos. Então ele se virou e olhou para o vidro, e tocando levemente o vidro, os símbolos mágicos de suas luvas brancas começaram a brilhar vermelho sangue. E então aconteceu uma cena que deixou algumas pessoas chocadas. A mão de Victor começou a passar pelo vidro. O que? Sasa, que estava mais perto, ficou chocada. Lentamente, todo o corpo de Victor passou pelo vidro, e logo ele estava parado flutuando fora da arena. Como isso é possível? Violette ficou chocada. Ela sabia o que era, mas como ele aprendeu? Ele aprendeu isso também. Ruby ficou surpreso. Eu não te disse? Scatashi caminhou em direção ao seu trono. Ouvindo a voz de Scatashi, todos olharam para ela. Eu treinei o básico dele. Isso significa que ele dominou o que eu considero o básico de um nobre vampiro. Ela falou com um leve sorriso no rosto enquanto se sentava em seu trono. Ela cruzou as pernas elegantemente e continuou. Se ele não pudesse fazer isso, eu ficaria desapontada. Todos ficaram sem palavras. Eles estavam se perguntando algo. Quão alto é o padrão de Scatashi? Eles sabem que esta técnica é basicamente uma fusão de habilidades de transformação de morcegos com a habilidade de andar de neblina dos vampiros. Uma técnica avançada. E ela considera básico. Os discípulos de Scatashi estavam se perguntando se era por isso que ela sempre ficava com cara de entediada quando ensinava. Foi porque eles não atenderam ao padrão dela? Não fique tão surpreso. Meu discípulo tolo esconde mais segredos. Ela riu um pouco. Afinal, eu pessoalmente ensinei a ele que em uma luta, você deve ter 2 ou 3 cartas escondidas para surpreender seu oponente. Apenas sente-se e aproveite o show. Luna, que estava carregando vários documentos enquanto acompanhava Scatashi, só suspirou ao ver que estava esquecida. Logo caminhou em direção a Siena e entregou todos esses documentos para ela. Tome isto, senhora Siena. Siena ficou surpresa com a quantidade de documentos que recebeu. O que é aquilo? Trabalhar. É? Mas é meu dia de folga. Luna não disse nada, ela apenas se afastou de Siena e ficou ao lado das empregadas. Ener e Tatsuya, que foram informados de que o jogo foi alterado por seus respectivos líderes de clã, olharam para Victor, que estava flutuando no ar enquanto descia em direção à arena. Esse sorriso, eu não gosto. Ener não gostava mais de Victor. A opinião de Tatsuya era neutra, mas internamente, ele também não gostou daquele sorriso de Victor. Ah! Aquele garoto, ele dominou. Um vampiro mais velho na plateia falou com curiosidade quando viu Victor flutuando, como esperado do discípulo daquela mulher. Eu acho. Victor desceu suavemente no meio dos 2 participantes, e no momento em que seus pés tocaram o chão da arena, toda a superfície virou gelo. Ener e Tatsuya pularam rapidamente. Esse poder. Um homem na plateia ficou chocado. É do clã daquela mulher. É por isso que ele tem o sobrenome Scarlet. Ele é filho dela ou algo assim? Idiota, você não viu os outros sobrenomes também? Então quem é? L? Não sei. SHHH, calha a boca. As coisas estão começando a ficar interessantes. O sorriso de Victor cresceu. Um sorriso que mostrava todos os seus dentes afiados foi mostrado para a plateia. Ele inalou um pouco do ar ao seu redor, e quando soltou o ar de seus pulmões, Ener Orseman sua voz ecoou por toda a arena. Era uma voz pesada, uma voz forte. Tatsuya. Vamos nos divertir, começar. O árbitro falou como se estivesse seguindo Victor. Sem perder tempo, Ener correu em direção a Victor. Ele sentiu um desejo instintivo de querer tirar aquele sorriso do rosto de Victor. Ele não gostou. Criando um rapier com seus poderes, ele tentou perfurar o rosto de Victor. Ele queria furar a cabeça. E tire esse sorriso do rosto dele. Morrer. A cena emocionante que ele esperava não aconteceu. Cobrindo os dedos com gelo puro, Victor parou o ataque de Ener com apenas um dedo. Bang. Todos ouviram o som de 2 lâminas colidindo. O que antes que ele pudesse reagir à cena que aconteceu diante dele, ele sentiu seu rosto ser atingido por algo invisível. Ao mesmo tempo, Victor fez um movimento. Ele se posicionou com uma simples pose de artes marciais e deu um soco no ar. Fus. Uma rajada de ar voou em direção a Ener. Ele não conseguiu se esquivar.
A rajada de vento atingiu com força violenta. Boom! Uma explosão aconteceu quando Ener atingiu a parede. Tosse. Ener tossiu sangue no chão, mas o ataque ainda não havia terminado. Os efeitos do ataque de Victor começaram a aparecer no corpo de Ener, seu corpo lentamente começando a congelar. O público não sabia como reagir. Eles simplesmente não conseguiam entender o que aconteceu na frente deles. Esse é o poder de um bebê vampiro. O vampiro mais velho abriu os olhos em choque. Ele sentiu como se estivesse vendo o poder de um vampiro de 500 anos. A única coisa que ele estava pensando agora era: aquele monstro criou outro monstrinho. Bom, Skatash ficaria satisfeito. Mãe, você exagerou. De novo. Pepper só poderia dizer que ela já tinha visto esse ataque antes, e ela sabe o quão devastador esse ataque é. Sim, ele fez isso. Espero que esse cara esteja vivo. Lacus. Ele é um vampiro, ele não vai morrer tão fácil. Eu acho. Ruby. Querida Violette está com o rosto um pouco vermelho. Senhora Vitória. Hecate não sabia o que dizer quando viu o olhar de Victoria. Aquela mulher criou um monstro. Hecate não pode deixar de balançar a cabeça instintivamente, então ela volta a olhar para a arena com olhos curiosos. Victor olhou para Tatsuya. Você usa katanas, certo? Ele deu um pequeno sorriso. Vamos tornar as coisas um pouco mais justas. Tatsuya permaneceu em silêncio. Seus olhos estavam muito sérios, e ele simplesmente entendeu que o homem à sua frente não deveria ser subestimado. Victor estala os dedos, e lentamente uma grande espada de puro gelo é criada na sua frente, e então ele pega a grande espada e a coloca em seu ombro enquanto ele exibia um sorriso provocante em seu rosto. Agora a luta é justa. O público ficou sem palavras. Isto é justo. Você está carregando uma espada com mais de 2 metros de comprimento. Bobagem. Victor levanta a mão e, com um gesto provocador, diz: venha. Tatsuya não se moveu, e ele apenas segurou sua bainha e se posicionou. Lentamente, a imagem de Tatsuya começou a desaparecer. Você não virá. Nesse caso, o corpo de Victor começou a estalar com relâmpagos, e logo ele desapareceu deixando apenas um rastro de luz dourada para trás. Os olhos de Tatsuya se abriram em choque. O que estrondo! O som de um raio atingindo algo foi ouvido. Logo todos puderam ver Tatsuya voando em direção ao céu. Ele parecia inconsciente. Com um grande sorriso no rosto, Victor levantou o dedo, e uma esfera de fogo começou a ser criada, e aos poucos, essa esfera começou a crescer. O que? Estou sonhando? Alguém da plateia perguntou incrédulo enquanto esfregavam os olhos. Isso é. O que é isso? O que é esse ser? Não. O que é esse monstro? Quando a esfera de fogo cresceu o suficiente para ser chamada de sol em miniatura. Queimar. A esfera voou em direção a Tatsuya. Tatsuya. Doge agora. Victoria gritou de horror. Ela temia pela segurança de seu filho. Ao ouvir a voz de sua mãe, os olhos de Tatsuya se abriram. Seus olhos pareceram brilhar dourados por alguns segundos. Seu corpo foi envolto em relâmpagos e logo ele desapareceu do céu. A bola de fogo voou em direção ao céu escuro de Nightingale e explodiu. O efeito da explosão tão grande que todas as nuvens ao redor da cidade desapareceram. Pela primeira vez em muitos anos, todos puderam ver o céu da capital limpo e sem nuvens. Um silêncio desconfortável caiu sobre todos na arena. A plateia ficou sem palavras novamente. Eles não sabiam como reagir ao que tinham acabado de ver. Era simplesmente inacreditável demais. Aquele homem. Não, aquele monstro acabou de usar os 3 poderes dos clãs Conde. Apesar de ter perdido o título de Conde de Vampiros, o clã Fulger ainda era considerado pelo público como a família de um conde. Afinal, eles mantiveram o título por um longo tempo. Victoria suspirou de alívio quando viu seu filho seguro, mas... Skatashi. Ela falou em voz baixa quando seu corpo começou a tremer, e, lentamente, um sentimento de raiva cresceu dentro dela. Seus olhos brilhavam vermelhos sangue. Ela apertou a cadeira em que estava sentada com tanta força que a cadeira rachou sob sua força. Skatashi Scarlet. Que tipo de monstro você criou? A voz de Victoria ecoou por toda a arena silenciosa. E logo, todos podiam ouvir a risada selvagem da vampira mais forte do mundo. Ah! Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que